Mas, gente, como vocês viram já na thumb do vídeo, né? A super propaganda que eu estou fazendo. O tema do vídeo é sejam monitores do Cotil, tá certo? Bom, o Cotil não me pediu pra gravar esse vídeo, mas assim, é uma coisa que eu gosto tanto, que eu acredito tanto. E vocês vão ver ao longo do vídeo o porquê que eu estou fazendo uma super propaganda pra convencer vocês também a serem monitores, tá certo? E um detalhe, gente, um pequeno parênteses aqui. Se liguem na roupa que eu estou usando agora, no caso o uniforme, né, gente? No Cotil, dá pra ver? Talvez eu coloque uma foto que tá muito ruim, né? Mas por conta do tripé eu não consigo muito mudar o campo de visão de vocês. Mas enfim, eu estou até uniformizada. Porque a gente, infelizmente, eu acho que é tipo um dos últimos vídeos que eu vou estar gravando relacionado ao Cotil. Mas porque assim, eu gravei tanta coisa que eu acho que não tem nem mais algum tema assim a mais pra acrescentar, sabe? Mas enfim, se tiver, vocês comentem aqui porque eu gravo pra vocês. Então eu queria aproveitar até como uma oportunidade pra usar de novo esse uniforme, essa não é bem uniforme, né, gente? Porque a gente pode usar qualquer roupa lá no Cotil, né? Mas enfim. Inclusive, eu sei que vocês estão com um novo uniforme pra esse ano, né? Um coloridinho e tal, bem bonitinho também. Então, o que me resta é só essa roupa aqui pra usar no Cotil. Então, tá até temático o vídeo, né? Estou até com o uniforme. Mas enfim, gente, então, bora pro vídeo. Ó, nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que é ser monitor, né? O que tem que fazer, como que funciona. Que mais? Eu vou dar algumas dicas, falar da minha própria experiência sendo monitora, porque sim, gente, também fui monitora. E que mais, que mais? É isso, é isso. Bora pro vídeo, gente. Então, bom, vamos começar aqui com o que o monitor faz, né? Então, afinal de contas, o que o ser monitor significa, né, gente? Bom, quando você é monitor de alguma disciplina, de alguma matéria lá no Cotil, você vai basicamente auxiliar os alunos com as dúvidas sobre essa matéria, sobre esse conteúdo. Ou se não, dependendo, né, se for, principalmente se for monitor de técnico, você vai auxiliar, inclusive, professores também, em alguma atividade, ou, enfim, tomar conta de alguma sala. É bem variado, pra ser bem sincera. Eu não sei exatamente todas as funções de todos os monitores, de todas as áreas. Eu vou focar um pouquinho mais no que eu acabei presenciando, sendo monitora de exatas, tá certo? Mas assim, uma coisa que eu sei, fato, gente. Se você é ser monitor, significa que você vai auxiliar os alunos com eventuais dúvidas da matéria e, em alguns casos, auxiliar professores também, seja para tomar conta de sala, enfim, ajudar com alguma questão de, talvez, instrumentos, né? Quem é de enfermagem, enfim. Então, tem essas duas vertentes, sabe? Quando você é monitor. E, bom, o que mais? Tem algumas modalidades de monitoria, sabe? Pra ser monitor lá no Cotil. Não sei se mudou alguma coisa, mas pelo menos no meu ano tinha o quê? Tinha ciências humanas e linguagens, que seria basicamente, né, todas as matérias de humanas. Tinha a modalidade de exatas, e aí exatas era dividida em duas vertentes. A vertente de química e biologia, e a vertente de matemática e física. Essa é a minha vertente, no caso, gente, de física e matemática, tá certo? E também tinha dos cursos técnicos, então tinha mais 6 opções, né? Porque são 6 cursos técnicos no Cotil. Ok, então. Ah, e outra coisa, gente, pra curso técnico, eu não é bem regra, mas normalmente eles costumam pegar alunos do segundo ano pra frente, sabe? É mais porque, tipo assim, se você tá no primeiro ano, sabe, não tem muito. Você não tem muito conhecimento pra ajudar os outros alunos, sabe? Então, acho que também é mais por conta disso que eles priorizam alunos mais velhos, né? Então, segundo, terceiro ano, enfim. E bom, gente, quando você é monitor, então você tem que estar atuando durante 10 horas, sabe? E sendo dessas 10 horas, meia hora para agendamento e 9 horas e meia para atendimento. Atendimento seria você de fato estar auxiliando, né, o aluno, o professor, enfim. E essas meia hora serve para agendamento, ou seja, você ficaria numa salinha agendando as monitorias. Eu gravei, eu acabei mostrando pra vocês em algum vídeo, se eu não me engano, a tabela de horários dos monitores e a folha de agendamento. Não lembro em qual que foi, então perdão, mas eu vou explicar pra vocês nesse vídeo o que seria isso. Então é basicamente assim, a gente tem uma folha sulfite e aí você coloca então, tipo assim, você tá no seu horário de agendamento, né? Você tá na sua meia hora de agendamento. Então, você tá numa sala e aí vem alunos da escola agendar monitoria. Não necessariamente com você que tá no agendamento, mas assim, com outros monitores. Mas você está lá para assinar o papel, sabe? Você está de fato para agendar. Então, você coloca o nome do aluno, o RA, o e-mail, o dia e o horário que ele quer esse atendimento, e qual que é o conteúdo, né? A disciplina, enfim. Então, você tá lá para só registrar no papel, sabe? É bem tranquilo. Então seria basicamente as suas funções e essa distribuição de horário. Então, 9 horas e meia para estar atendendo, meia hora para estar agendando, certo?
Então, bom, seguindo lá. Ah, gente, e outra coisa. A bolsa tem o valor de 522 e alguns centavos, algo assim. Pelo menos era assim no meu ano, sabe? Então, você ganha todo mês essa quantidade de valor pra você executar essas tarefas nesses horários. Gente, ó, só um detalhe. Se atentem a cumprir certinho os horários, e inclusive você até bate ponto, é uma coisa bem assim controladinha e tal. Eu até gravei em algum vlog, enfim, do Cotil. Você bate ponto, inclusive, para contabilizar essas suas horas. E se você não faz as 10 horas, né, você faz menos, enfim, obviamente tem esse cálculo para reduzir o valor da sua bolsa. Então, minha dica é, se atente a cumprir certinho esses horários, sabe? Essas 10 horas que você tem que fazer toda semana. E, bom, é uma bolsa que você ganha, sabe? Uma bolsa para ser monitor. Então, pelo menos na minha época, né, você não podia ter duas bolsas simultaneamente. E no caso, acabou que coincidiu a minha bolsa do PIBIC, que seria, né, o projeto de pesquisa científica, de iniciação científica, com a bolsa de monitoria. Eu fiz meio ano não, meio ano, né, então um semestre, eu consegui fazer certinho o PIBIC, e aí chegou no primeiro semestre de 2022, que aí eu tava pra finalizar o PIBIC, mas aí eu ia iniciar a monitoria, então, o que que eu fiz, né? Se você se deparar com essa situação, o que que você pode fazer? Porque foi o que eu fiz, né? No meu caso, eu peguei a bolsa de monitoria, eu fui ser monitora, e aí, a questão do PIBIC, eu deixei de receber o valor da bolsa, mas eu estava no projeto ainda, sabe? Eu era voluntária, então eu tava meio que nos dois, só que não exatamente plenamente, sabe? Eu tava sendo monitora 100%, só que aí no PIBIC eu não tava recebendo a bolsa, mas eu tava participando da pesquisa, eu tava ainda dentro do projeto, a única diferença era que eu não recebia a bolsa, e eu era intitulada voluntária, não era mais assim, titular, sabe, da pesquisa e tudo mais. Mas enfim, gente, são detalhes, sabe? Eu consegui participar das duas coisas, que pra mim foi ótimo, eu não tive que abrir mão de nada, então, né, de repente, se você se deparar com essa situação, você já tem uma dica do que você pode fazer. E minha sugestão, pra não acontecer essa situação, né, de você ficar entre duas bolsas, talvez de repente fazer mais nos primeiros anos do Cotil, PIBIC, pra depois você pegar monitoria nos últimos anos, sabe? Tem alguns fatores que eu diria que é uma boa distribuição assim, principalmente porque você entra, então você já faz a pesquisa, e aí nos últimos anos você já tá mais elegível, né, por conta de você estar mais velho, pra pegar a bolsa de monitoria, e também porque às vezes até ajuda pra você estudar pro vestibular, sabe? Então, enfim, fica uma sugestão de divisão de bolsas, qualquer coisa, caso você queira as duas, né? E bom, seguindo então o vídeo, como é que funciona então o processo seletivo, né? Eu já falei pra vocês quais são a carga horária, o valor da bolsa, o que você tem que fazer e como é que funciona, então, caso você queira de fato ser monitor. Então, bom, tem a inscrição, se não me engano é um formulário, gente, enfim, acompanha certinho o site do Cotil, né, as notícias e tudo mais, mas pelo menos como que foi pra mim, né, você preenche o formulário, coloca o seu histórico escolar, tudo mais, tem a etapa da prova, dissertativa, e também tem a entrevista. Assim, não é padrão, isso que eu tô falando, sabe? Eu acredito que, dependendo do departamento, ou enfim, a qual modalidade você quer ser de monitor, seja diferente um pouquinho essa questão de processo seletivo. Mas enfim, tá aí um parâmetro, uma base do que aconteceu comigo e que pode acontecer com vocês, tá certo? E bom, pelo menos pra mim, né, eles pediram o nosso histórico escolar, então, querendo ou não, gente, é muito bom você ter uma nota ok, uma nota razoável naquilo que você quer ser monitor, sabe? Então, tipo assim, eu queria ser monitora de exatas, né? Mas especificamente matemática e física. Então não seria tão interessante assim se eu tivesse uma média baixa, sabe, no boletim. Então, querendo ou não, se você quer ser monitor de alguma coisa, é importante você ter uma média alta também nessa modalidade, tá? E, enfim, é isso a minha dica em relação a isso, gente. E agora, vamos lá, eu vou tentar convencer vocês de fato a serem monitores, né? O porquê você deve ser monitor, quais são as vantagens, os benefícios e enfim. Além de ter, né, gente, obviamente, a bolsa, que muita gente acaba também sendo convencida por conta da bolsa, mas enfim, então outros fatores extras que podem fazer vocês quererem ser monitor. Então, bom, primeira coisa, você conhece novas pessoas, gente, isso é uma coisa assim que foi muito bom até pra mim, sabe? Porque assim, você é monitor, você acaba tendo mais contato com outros alunos da escola que você talvez não teria, sabe? Então, eu era do curso técnico de informática, mas eu dava monitoria de matemática e física. Então, era muito interessante que outros alunos de outros cursos também iam até mim, sabe?
geodésia, qualidade, enfermagem, sabe? Outros cursos técnicos também tinham essa interação comigo, sabe? Então, é bem legal nesse quesito também de você conhecer outros alunos de outros cursos também, outras séries, enfim. E às vezes até ser mais próximo de outros monitores, sabe? Porque assim, querendo ou não, vocês vão estar. Os monitores, né? Todos os monitores do coletivo, de todos os conteúdos, todas as matérias. Vocês vão estar, digamos que no mesmo barco. Então vai ter, às vezes, reuniões, vocês vão se encontrar na salinha dos monitores. Então você conhece até. Você é até mais próximo dos seus colegas de trabalho, por assim dizer, né? Dos outros monitores. É, pra ser bem sincera, a maioria das minhas amizades foi até por conta da monitoria, então, se vocês quiserem acompanhar, né, algum vídeo, tem até o vídeo da confraternização de final de ano dos monitores, e enfim, foi bem legal, porque eu consegui me aproximar bastante de outros alunos de outros cursos, então, quando você é monitor, gente, você conhece os seus, digamos que alunos e os seus outros monitores também, sabe? É bem legal essa parte. E o que mais? Reforço na matéria. Então, assim, eu, sendo monitora de matemática e física, eu estava no terceiro ano, né, no caso, quando isso aconteceu. E aí vinham alunos do primeiro ano, ou às vezes do segundo ano, pedir reforço, pedir auxílio, tirar dúvida de alguma matéria do que eles estavam vendo. Eu já estava no terceiro, só que eles estavam no primeiro ano e no segundo ano. Então, querendo ou não tava tão fresco assim a matéria na minha cabeça, sabe? Então, por meio da monitoria, eu era até que obrigada a estudar, sabe? A ir atrás desses outros conteúdos para poder auxiliar os outros alunos. Então, assim, eu diria que foi uma coisa boa, porque assim, eu me via sempre mantendo fresco na memória vários conteúdos do ensino médio por conta das monitorias, sabe? Então, de repente, se você que está interessado em prestar vestibular, entre em alguma faculdade, você consegue até estudar para os conteúdos do vestibular sendo monitor, porque você acaba tendo que tirar dúvida de outras pessoas, sabe? Então, é até um incentivo para você estudar. No caso, é meio que uma obrigação, né? Porque você tem que ajudar o outro aluno, mas enfim, é um ponto muito positivo que eu também encontrei sendo monitora. Bom, próximo passo não, próximo motivo é que você tem mais proximidade com os professores, principalmente aqueles do curso técnico. Você acaba tendo muito mais contato e mais proximidade com os seus professores, o que é bem legal, sabe? Manter o tal do networking, né? O contato e tudo mais, proximidade. Então é uma coisa bem legal. E o que mais? Também experiência, gente. A experiência de você ser monitor é muito bom, eu diria, sabe? Além de agregar no currículo, porque você pode colocar, né, dependendo se você. Principalmente do técnico, se você colocar no seu currículo que você foi monitor estando no ensino médio, gente, olha que coisa impactante, de verdade, sabe? No currículo, eu diria que é uma coisa muito enriquecedora. E além da experiência que você tem. Eu não queria adiantar essa história, mas eu vou adiantar só pra, né, fazer sentido na conexão. Pra mim foi uma experiência muito boa, porque eu vi que eu gostava de estar auxiliando outras pessoas, eu gostava desse ambiente de sala de aula, sabe? Tanto é que eu procurei fazer algo semelhante depois nos anos seguintes, no caso, então, eu no ensino médio fui monitora, gostei da experiência, e eu quis seguir essa mesma experiência estando na faculdade. Então, sim, gente, agora, né, eu já estou na faculdade, primeiro ano de faculdade, e, enfim, mais pra frente eu sigo com essa história pra vocês, tá certo? Mas, bom, esses foram os motivos que eu julguei muito legais pra você ser monitor, né, a experiência que você adquire e tudo mais. E agora, gente, então eu vou contar pra vocês a minha experiência sendo monitora. Eu, Karen, fui monitora do ano de 2022, tanto no primeiro como no segundo semestre, sim, na mesma modalidade, então eu era de matemática e física nos 2 semestres. Ah, detalhe, gente, você pode trocar, tá? Eu conheço pessoas que eram monitores de tal área, tal disciplina no primeiro semestre, e no segundo semestre eles trocaram. Existe essa possibilidade também, e você não precisa ficar nos 2 semestres, tá? A vigência da bolsa é só de um semestre, então você pode desistir da bolsa no segundo semestre, enfim, sabe? Não é um ano consecutivo sendo monitor. E que mais, gente? Ah, eu vou até colocar pra vocês, gente, um vídeo, eu sendo professorinha do sendo monitora, no caso, né? Sendo monitora. Aqui pra rodar pra vocês na tela. Enquanto eu falo. E, gente, eu vou até compartilhar com vocês a minha primeira monitoria, a minha experiência, pra vocês verem que é muito assim. São processos, né? O processo de adaptação é natural. Minha primeira monitoria tava tão atrapalhada, tão nervosa, que era uma coisa assim muito nova pra mim, sabe? Eu ia ensinar outras pessoas, só que, tipo, eu não conhecia essas pessoas, mas eu tava bem nervosa. A minha primeira monitoria tava tão estabanada, gente, que eu pegava a folha, assim, do exercício, eu derrubava a folha, sabe? Eu falava meio gaguejando. Então, se você for monitor e sua primeira monitoria não for tão
digamos que fluida, não tem problema, gente, acontece. É questão de experiência, adaptação, sabe? Então talvez não seja a coisa mais perfeita do mundo a sua primeira monitoria, mas eu te garanto que com o tempo vocês vão melhorando, vai ficando mais fluido, e vai ser uma coisa mais natural pra vocês, sabe? E, bom, o que mais? Ah, e uma dica que eu tenho pra vocês. Sabe aquelas 10 horas que eu falei pra vocês, que vocês têm que cumprir como carga horária de monitor? Então, vocês têm a liberdade de personalizar, sabe? Dividir essas 10 horas ao longo da sua semana e ao longo dos dias da semana. Então, você pode talvez dividir 2 horas por dia, fica bem equilibrado. 2 horas, gente, não é muito, passa voando, pra ser bem sincera. Então, eu dividi 2 horas por dia da semana. No meu caso, eu não fiz isso, porque assim, eu queria ir embora mais cedo sexta. Sexta-feira eu tinha aula só de manhã, então eu já queria, tipo, aproveitar e já ir pra minha cidade, sabe? Voltar pra minha cidade. Então, eu dividia de uma outra forma. Eu não lembro exatamente agora como que era, mas, gente, você também pode talvez fazer, tipo, 3, 3, 3 e 1 hora, sabe? E aí, começando segunda-feira e indo, porque meio que você já mata suas obrigações no começo da semana. Ou se não, você personaliza de acordo com a sua grade horária. Então, o que eu fazia também muito era assim. Eu via as aulas que eu tinha em determinado dia, e se era um dia que talvez era muito, que tipo, as aulas foram muito tranquilas, eu colocava mais horas de monitoria, porque tipo assim, minha cabeça tava muito tranquila mesmo, sabe? Não tava sobrecarregada, então eu colocava mais horas de monitoria. Ou às vezes estava muito pesado as matérias do dia, as aulas que eu tive, então eu colocar menos horas de monitoria, porque aí eu não sobrecarrego a minha cabeça, sabe? Então, vai personalizando os seus horários de acordo com as suas. Como posso dizer? De acordo com a sua disponibilidade mesmo, sabe? Então, vai considerando esses pontos em questão. E outra coisa, eu era monitora de exatas, né, gente? Então, muitas pessoas levavam exercícios pra resolver, ou tirar dúvida de exercício. Então, uma dica que eu dou pra vocês é: deem o seu número de WhatsApp, ou deem o seu e-mail, sabe? Pra pessoa te mandar o exercício antes da monitoria, que você consegue se preparar melhor. Talvez você até alinha a sua linha de raciocínio, sabe? Você organiza melhor a sua linha de raciocínio pra explicar o exercício. Porque, querendo ou não, quando você faz só você na folha de papel e quer só o resultado, você faz, né, meio que. Eu, pelo menos, faço um pouquinho mais largado as contas e tudo mais, só pra chegar no resultado. Agora, se você tá explicando pra uma outra pessoa, é importante você ter a didática, seguir uma linha de raciocínio bem formalizada pra você explicar pra outras pessoas, sabe? Querendo ou não, é um trabalho muito sério também, que exige muita responsabilidade com as pessoas que você tá ensinando, certo? Não é bem ensinando, né? Auxiliando e tudo mais. Nas definições mais. Digamos que na teoria era só pra você tirar a dúvida dos alunos, sabe? Mas o que acontecia também muito comigo era. Eu dava aula mesmo, sabe? Tipo, não tá errado, tá, gente? É muito. Depende muito do que você faz. Mas enfim, tinha vezes que eu dava aula de fato, sabe? Então, tá semana de prova, então vamos fazer, tipo, uma revisão ou ensinar alguma coisa pra alguns alunos, sabe? Então é bem diferente os tipos de monitoria que você pode ter, sabe? E lembra que eu falei que tinha as 10 horas, gente? Você não precisa estar necessariamente trabalhando durante as 10 horas, sabe? Não é uma obrigatoriedade. Você precisa estar batendo um ponto. Sim, isso é fato. Mas pode ser que tenha algum dia que você não tenha nenhuma monitoria. E aí você vai só ficar, tipo, mais tranquilo, sabe? Então você pode usar esse tempo pra talvez estudar, fazer tarefa, ou talvez interagir com os outros monitores, ficar conversando, sabe? Não é tão pesado quanto parece o trabalho de ser monitor, sabe? É muito tranquilo, na verdade, eu diria. Eu, pelo menos, consegui levar o terceiro ano do ensino médio e a monitoria e o PIBIC tudo junto. Então, assim, eu diria que é tranquilo, se bem organizado, se você se planejar certinho. Fica até uma coisa que não é bem obrigação, sabe? É um trabalho mais descontraído, mais leve, enfim. Bom, gente, e só pra concluir, né, toda a questão da minha experiência e falar pra vocês o porquê que eu gostei tanto de ser monitora no Cotil e como que isso agregou a minha vida mais pra frente, né, por assim dizer. Então, eu sendo monitora do Cotil, eu vi que eu gostava desse ambiente de sala de aula, de ajudar os alunos. Gente, pra mim era uma coisa muito gratificante, assim, quando algum aluno me parava no corredor do Cotil pra falar assim: Nossa, Karen, a sua monitoria me ajudou muito, eu fiz tal prova, eu fui super bem, muito obrigada, sabe, gente? É muito gratificante. Pra mim era uma coisa muito. Era uma alegria inexplicável esses momentos, sabe? Então eu vi que realmente eu tinha aptidão e que eu gostava muito desse ambiente de sala de aula, de ensinar e tudo mais. E aí eu procurei, digamos que experiências similares
na minha graduação. Então, eu saí do ensino médio, né, terceiro ano sendo monitora. E aí, quando eu entrei na faculdade, no caso, eu estou na faculdade ainda agora, né, gente? No momento atual, eu estou na faculdade agora. E aí, eu procurei ser professora. De fato, né? Não era monitora, era ser professora mesmo. No cursinho popular que tem lá na minha faculdade. Então, assim, agora, atualmente, eu dou aula para alunos, até com uma sala até maior. E eu ensino matemática, gente. Então, vocês viram que uma coisa acabou puxando a outra, sabe? Foi bem legal pra mim, porque eu vi que eu gostava disso. E eu procurei seguir essa experiência na minha graduação. Eu vou até deixar, gente, uma sugestão de vídeo pra vocês. Esse aqui, ó. Vou deixar até o print aqui dele, da thumb. Nesse vídeo eu até mostro um pouco mais eu sendo professora e, enfim, eu mostro meus aluninhos e tudo mais. A coisa mais fofa, de verdade, gente. Uma coisa que eu gostei bastante. Mas, bom, fica então aqui o meu convite, minha proposta e a minha motivação pra vocês também serem monitores no Cotil, tá certo? Bom, é isso, esse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!